O que é que acha que aconteceu, efetivamente, para este PEC 4 aparecer com esta urgência? Bem, o motivo chama-se FMI e a ameaça de uma intervenção imediata, o que significava Acha que este PEC 4 trava a entrada do Fundo Monetário Internacional em Portugal? Não, claro, eu creio que não. E julgo que se não houver nenhum incidente de imediato, haverá um PEC 5, um PEC 6 e um PEC 7, porque a nossa questão e a questão que se coloca, não só no governo, nas empresas, nas famílias, não é saber o que vamos fazer para reduzir o nosso déficit, é executar, passar à prática e pôr na prática aquilo que é necessário fazer. Porque isso custa, e custa votos, e custa liderança, e custa... E acha que este governo não está em condições de o fazer? Neste momento, não. E o PSD estaria? Se estiver em minoria, também não. O PSD com o CDS estaria? O CDS foi uma agradável surpresa neste último fim de semana. De vez em quando o CDS surpreende-nos com ideias e conceitos que deveriam vir de outros partidos com mais significado. Eu julgo que se há local onde no centro não está a virtude, é na política. Porque a política faz... Não é a favor de um bloco central? Desde que tenham valores, desde que tenham definidas as suas políticas e desde que tenham definido o caminho que querem seguir, se é um caminho de Estado social, se é um caminho de Estado mais liberal, então aí tudo bem. Se vamos entrar na mesma confusão, é algo complicado. Um bloco central, com certeza, porque não, mas liderado e com uma visão de futuro muito bem definida. Eu gostava de recuperar aqui mais afirmações de Mário Soares hoje na crónica que escreve no Diário de Notícias e faço-lhe esta pergunta. Será que alguém pensa em consciência que a nossa situação vai melhorar por ignorarmos 2 meses a crise que nos aflige a todos, ganhe depois quem ganhar, seja PSD ou PS, haja uma coligação à direita ou à esquerda? Não, eu sobre os cenários, vamos lá ver, se houver eleições, eu não acredito que mesmo o PSD, que já apresenta alguma vantagem nas sondagens, que o PSD consiga atingir a maioria absoluta. E também não subestimo a capacidade política do Sr. Engenheiro Sócrates. Não sendo seu feroz apoiante, vejo nele algumas características políticas que mudam muitas vezes a opinião dos portugueses relativamente a ele e que tem aguentado um eleitorado e um suporte muito forte, mesmo tomando algumas medidas extremamente impopulares. Mas acha que o rumo do país está dependente agora de José Sócrates ou de Pedro Passos Coelho, ou de Pedro Passos Coelho mais Paulo Portas, ou está efetivamente condenado a ter de continuar esta consolidação orçamental com medidas impopulares, como dizia? Sim, vamos ter que continuar. Do governo. E o FMI, aliás, quando nós vimos a semana passada a ministra francesa a dizer que o Fundo de Estabilização só seria desbloqueado mediante um aval do FMI. Portanto, este PEC já tem FMI, o anterior também já tinha qualquer coisa. Portanto, isso ninguém se iluda que o FMI está. Portanto, está presente, cá não se diz o papão da Está FMI. na sombra. Está completo. Não sei se está mesmo na sombra, se está mesmo na feitura já de um conjunto de medidas. Agora, relativamente, vamos expor no cenário em que não há uma maioria, a coligação. E aí o CDS, este fim de semana, como João disse, foi um CDS que se parecia muito flexível relativamente a um PS, a um PSD. Mas, numa coligação, as medidas que vamos ter que continuar a tomar são medidas extremamente impopulares e extremamente gravosas, no sentido que vão afetar a vida de cada um, e por isso uma coligação terá que ser algo extremamente forte e de uma legitimidade e de uma honra entre os parceiros muito grande. Algumas no Norte da Europa estão-se a dar muito bem e estão a fazer reformas deste tipo e estão a ser coerentes e consistentes. Aqui em Portugal, eu não sei se uma coligação será assim tão forte, mesmo neste caso concreto com o CDS. PSD e CDS são assim tão próximos ou estão cada vez mais distantes? Eu vejo agora um posicionamento do CDS a querer se desmarcar um pouco do PSD. Porquê? Porque há sempre aqui o risco de irmos para eleições, e eu acredito que vamos, de o PSD apelar, e faz bem na sua perspectiva, ao voto útil. E ao apelar para o voto útil, o CDS acaba por ser quem será penalizado, porque a partir do PSD vai buscar um voto útil ao CDS, poderá ir buscar alguns ao PS, mas à partida vai buscar mais ao CDS. Portanto, o CDS corre o risco de se tornar
de novo um partido do táxi, não é? Quando eram só 4 deputados. E eles tiveram uma ótima votação nas últimas eleições e, obviamente, querem manter ou tentar manter esse nível de popularidade e votos. E, portanto, o CDS tem que se começar a desmarcar do PSD para evitar correr o risco do voto útil no PSD. E eu já agora, em relação ao CDS, eu relembro o seguinte: o CDS com o PS tem maioria, portanto, quando se fala aqui que é o PSD, aqui agora é que é o mal da fita, não é? O PS fez o que fez ao nosso país durante 6 anos e agora querem dizer que o PSD é que é o mal da fita e que vai deitar o governo abaixo. Quando foi o senhor engenheiro Sócrates, primeiro-ministro, que disse que ia deitar ele o governo abaixo se o PEC não fosse aprovado. E não se esqueça que com o CDS o PS tem maioria. Portanto, o CDS, se acha que é tão importante para o país a estabilidade, pode ele manter o PS no governo. Não é só o PSD que tem esse poder. Uma vez que fala em eleições, eu gostava de lhe perguntar como é que acredita que vamos chegar até lá? É amanhã, o PEC é chumbado se for a votos, o Primeiro-Ministro demite-se, intervenção do Presidente da República ou moção de censura? Assim, o PS poderia ter levado o PEC a votos só na sexta-feira e ia à Europa, pelo menos com uma situação estável. Eles próprios quiseram que o PEC fosse votado amanhã. Penso que, novamente, para tentar culpabilizar a oposição, e onde aqui se destaca mais o PSD, para depois ir à Europa de missionário, o que obviamente não é bom. Mas eu, sinceramente, ou o engenheiro Sócrates dá o dito por não dito, e afinal diz que já não se demite, porque a situação é diferente, ou qualquer desculpa que seja, e aí não vamos a eleições. Ou então eu penso que o PEC amanhã não vai ser aprovado e portanto, se o engenheiro Sócrates cumprir a sua palavra, ir-se a admitir. Agora, ou apresenta uma versão 2 do PEC 4? Também poderá ser ou não? Eu penso que neste ponto já não vai ser isso que o vai salvar, sinceramente. Ou seja, já tenta, ou pode tentar, e vai tentar se calhar usar algumas armas de último recurso para que, caso não seja aprovado esse novo PEC, ponha de novo as culpas na oposição, mas eu penso que a situação já está tão degradada e as posições já estão tão definidas que eu não estou a ver como é que alguém agora vai perder a cara e dar o dito por não dito, seja o PS, seja o PSD, seja o CDS, seja o PCP ou o Bloco de Esquerda, que sempre disseram que iam votar contra e agora, de um dia para o outro, como é que vão ter argumentos para justificar o contrário, tendo em conta que não se esqueça que os partidos não podem decidir de um momento para o outro. É preciso falar com as suas cúpulas, é preciso algum tempo para reflexão. Se o PS aparece amanhã na Assembleia com novas medidas, os partidos não têm tempo para internamente conseguir decidir uma mudança de voto e, portanto, amanhã não têm tempo para alterar a sua posição de voto. Muito bem. Não deixa de ser curioso que, às portas de um Conselho Europeu que todos dizem que é decisivo para o projeto europeu, nós possamos estar em risco de chegar a Bruxelas com um primeiro-ministro demissionário. Bom, mas a culpa é dele. Eu acho que o engenheiro Sócrates, quando foi a Bruxelas, no dia 11, ou antes do dia 11, comprometer-se, digamos, com uma situação para a qual não ouviu, digamos, os principais parceiros sociais, não ouviu a oposição, não ouviu o Sr. Presidente da República, estava a criar, digamos, uma situação claramente que poderia conduzir a uma situação dessas. Naturalmente, Portugal, o que menos precisa agora de instabilidade. Todos os fatores que venham a contribuir para um movimento contrário são prejudiciais em Portugal e quer dizer, a culpa, a meu ver, a culpa reside exclusivamente no Primeiro-Ministro. Não soube avaliar, em termos estratégicos, aquilo que seria, de facto, melhor, sobretudo para Portugal, porque há aqui duas visões que nós temos que ver. Uma é, digamos, a visão pessoal, a visão partidária, a outra é a visão nacional, a visão, digamos, para Portugal e para os portugueses. E o que é melhor para Portugal e para os portugueses? Para Portugal e para os portugueses, eu creio que neste momento, e já defendi isto há algum tempo, Portugal precisa de reformas fortes e reformas muito grandes. E só com um amplo consenso nacional isso consegue. Eu defendo que, no caso de haver eleições antecipadas, deve ser formado um governo do Bloco Central, PSD, PS, mais CDS. Porque só este, digamos, esta antorragem... Porque excluiu o Bloco de Esquerda e o PCP? Não, porque são, digamos, são partidos que nós sabemos que estão sistematicamente contra
muitas vezes até com justificações que, a meu ver, não colhem, digamos, esse elemento justificativo, contra aquilo que defendem os outros partidos. Portanto, só um bloco forte, um bloco em que ponham o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o CDS, que representam, se calhar, mais de 80% da população portuguesa em termos de população votante, poderá fazer face, digamos, aos desafios enormes e às reformas que são preciso fazer em todo o país, digamos, em todos os setores do país, para que, de facto, nós consigamos dar um passo em frente. Vai encerrar este Conselho Consultivo. Gostava apenas de ter aqui uma reflexão da sua parte, um comentário em relação a mais uma afirmação de Mário Soares hoje, que diz que perante esta encruzilhada só há uma pessoa que tem possibilidade de intervir, ser ouvido e impedir a catástrofe anunciada. Mário Soares pede claramente uma intervenção do Sr. Presidente da República. O que é que me tem a dizer? É a experiência a falar. Curiosamente, por muito menos do que está neste momento em curso, os presidentes de origem socialista demitiram governos sociais-democratas. E, portanto, isso está na gênese daquilo que era a governação. E eu tenho a certeza que, se o Dr. Mário Soares fosse Presidente da República, era o que teria feito. O contexto em que vivemos hoje. Sim, não Mário é Soares o mesmo. quebra o silêncio e pede diretamente a Cavaco Silva, neste artigo, para intervir, uma vez que tem 1 a 2 dias para o fazer e uma vez que diz que está em causa os superiores interesses nacionais. Mas a única medida que o Sr. Presidente da República poderia tomar que seria útil seria chamar à razão ao PSD para que houvesse algum bom senso e alguma negociação, porque chegarmos realmente amanhã à Europa num estado completamente débil, isso terá com certeza consequências desastrosas para o país. E, portanto, a única forma que eu vejo do Sr. Presidente da República poder atuar é sensibilizar as forças políticas, nomeadamente o PSD, o CDS, e eu diria até porque não, os outros partidos à esquerda, porque há medidas sociais que vão ser tomadas com muita agressividade e é muito importante que a sociedade não venha para a rua, e os partidos da extrema-esquerda têm muito essa capacidade de contenção ou não das massas populares, apelar a um consenso social. Eu creio que isso deverá estar a ser feito neste momento, com certeza. Mas a única forma prática seria sensibilizar o PSD para que tivesse bom senso e que não mudasse de repente a sua característica de partido de poder e com aspirações a poder. Meus senhores, é um gosto recebê-los neste Conselho Consultivo e ouvir as vossas reflexões. Muito obrigada. Foi a análise às medidas do Programa de Estabilidade e Crescimento, o 4º, e é assim que fechamos este Conselho Consultivo.